Olá, meu nome é Moisés Pedreira e nós vamos prosseguir com a gravação de mais uma videoaula sobre formigas cortadeiras. Não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de fazer os comentários, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e, mais importante, não esqueçam de fazer as suas perguntas. As perguntas serão oportunamente respondidas. Bom, nosso assunto de hoje. Eu irei explicar para vocês sobre a classificação das formigas cortadeiras, tá bom? É uma curiosidade, uma informação curiosa para nós entendermos aonde é que está a classificação dela, como é que este organismo se conforma, ou seja, como é que ele está arrumado no meio de todos os outros organismos vivos do nosso planeta. Então, onde é que está a formiga cortadeira no meio de todos os outros organismos, todos, indistintamente, ok? Então, nós vamos iniciar nossa aula. Vamos lá. Bom, as formigas cortadeiras, nós precisamos eleger uma espécie de formiga para a gente destrinchar a classificação dela do máximo, ou seja, do mais alto nível de classificação, até o nível de espécie e subespécie. Eu trouxe para vocês aqui como exemplo a saúva-limão. A saúva-limão é aquela espécie de formiga cortadeira do gênero saúva, já está aí saúva-limão, que quando esmagada na unha, quando você pega uma formiga que esmaga na unha, ela cheira a limão, tem um cheiro cítrico ou um cheiro de capim-cidreira, ou como tem em outras regiões do Brasil, capim-santo. Então, esse cheiro agradável, esse cheiro gostoso que sai quando você esmaga um indivíduo dessa espécie. Então, vamos trabalhar com essa espécie de saúva chamada saúva-limão. Bom, nós temos da classificação maior até a classificação a nível de espécie e subespécie. Para isso, nós temos uma pirâmide de classificação de todos os organismos vivos. Todos os organismos conhecidos são classificados. Então, todos os organismos precisam receber um nome e precisam estar classificados. As formigas também não fogem a essa regra. Bom, precisamos entender o seguinte: nós temos a classificação, no caso aqui da formiga cortadeira, eu fiz para vocês reino, filo, classe, ordem, família, subfamília, tribo, gênero, espécie e subespécie. Vamos explicar cada um deles, tá bom? Começando pela classificação reino, ou seja, todos os seres vivos do nosso planeta estão classificados em 5 reinos, ok? 5 reinos. No caso aqui da formiga cortadeira, vejam que interessante. A formiga cortadeira, ela corta a folha e leva a folha para cultivar um fungo. Então nós temos 3 organismos aí distintos. Nós temos a formiga, que corta a folha, que é uma planta, e que é cultivado um fungo. Então, das 5 classificações de organismos, dos seres vivos do nosso planeta, nós temos 3 aí. As formigas são animais, pertencem ao reino animal, ok? As plantas pertencem ao reino planta, tá bom? Reino dos vegetais, reino planta. E o terceiro, o fungo, pertence a também um reino, que é um reino dos fungos. Então, dos 5 reinos existentes, 3 estão envolvidos aí só com as formigas cortadeiras. Mas nós iremos trabalhar agora exclusivamente com formiga cortadeira, ok? Bom, no reino da classificação da formiga cortadeira, nós vimos tratar-se de um animal. Então, é de conhecimento geral, todo mundo entende
que formiga é um animal. Até aí não tem problema nenhum. Mas o que caracteriza um animal? O que caracteriza um animal? Entre outras classificações, eu vou falar apenas uma. Animal é um ser vivo que não é capaz de produzir seu próprio alimento, tá bom? Ao contrário dos vegetais, que produzem seu próprio alimento com a luz do sol, a água, os nutrientes e o CO2. Ou seja, o animal não consegue produzir seu próprio alimento, tá bom? As plantas produzem seu próprio alimento, tá bom? O animal não produz seu próprio alimento. Tem outras designações também sobre reprodução, etc., mas vamos trabalhar somente com essa. Bom, depois do reino, nós estamos no reino animal, nós temos o filo. Existem 9 filos que distribuem os indivíduos do reino animal. Então, todos os animais estão distribuídos em 9 filos diferentes, 9 categorias. No caso da formiga cortadeira dessa uva-limão, ela pertence ao filo Artrópode. Então, notem que nós estamos afunilando as informações. O que significa o filo Artrópode? Artrópode significa que são animais que possuem o corpo segmentado. Quais são os animais que nós conhecemos fora os insetos? O inseto, o corpo dele é dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou seja, é um corpo segmentado, ok? Fora os insetos que têm um corpo segmentado, quais outros artrópode nós conhecemos? Existem alguns clássicos, tá bom? No caso, nós temos os camarões, as lagostas, os siris. Temos também as aranhas, temos os escorpiões. Todos são animais do filo artrópode, ou seja, tem o corpo segmentado. Ok? Bom, depois do reino animal do filo artrópode, os animais recebem uma classificação por classe. No caso da formiga, é um animal artrópode da classe insecta, ou seja, a formiga é um inseto, classe insecta. E qual característica determina que um animal é um inseto? Existem várias características que identificam o animal ser inseto. Eu vou explicar para vocês algumas. Primeiro, eu já falei, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Essa é uma característica dos insetos. Segunda característica dos insetos, os insetos possuem 3 pares de patas ou 3 pares de perna. E esses 3 pares de perna estão na região mediana do corpo, ou seja, no tórax. Então, os insetos possuem 3 pares, ou seja, 6 patas ou 6 pernas. Uma outra característica que só os insetos têm, somente os insetos, tá bom? Os insetos possuem duas antenas. Então, isso também é uma característica dos insetos, possuem 2 antenas. Uma outra característica dos insetos, os insetos possuem 2 pares de asas. Lembrando para vocês, e aí vai uma curiosidade, os insetos são os únicos animais que possuem órgãos especiais para o voo, ou seja, são os únicos animais, observem bem, são os únicos animais que apresentam estruturas especial para o voo, no caso, as asas. Aí vocês vão dizer, peraí, Moisés, mas e as aves? As aves não possuem uma estrutura de voo própria. As aves desenvolveram, ou seja, evoluíram para que os membros superiores fossem adaptados e se transformassem em asas. Então, as aves evoluíram para que os membros superiores tornassem asas. As formigas já têm asas para o voo. Alguns animais, no caso o morcego, também. O morcego desenvolveu para que os seus membros superiores fossem adaptados para o voo. Então,
os insetos são os únicos animais que possuem estrutura própria para o voo. Os outros, no caso das aves e dos morcegos, desenvolveram, ou seja, foram modificadas, ok? Então, isso é uma das classificações dos insetos. Existem outras classificações, mas vamos ficar somente nessa, ok? Cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de pernas ou de patas, 2 pares de asas e 2 antenas. Vamos, aí já tá bom para a gente seguir nossa aula. Depois da classificação de classe, ou seja, a formiga é um animal, artrópode, um inseto. Pertence a que ordem? Olha que interessante. A ordem das formigas pertence à ordem Hymenoptera. Vamos entender agora o que significa a ordem Hymenoptera. Bom, ptera significa asas. Então, o sufixo ptera significa asas. Então, não importa qual palavra vocês estejam lendo ou ouvindo. Ao ouvir a palavra ptera, ou o sufixo ptera, ou o prefixo ptera, vocês sabem se tratar de asas. Então, ptera significa asas. E ímen é uma membrana. Então, as formigas são insetos que, quando possuem asas, as asas são asas membranosas. Ptera, asas, ímen, membrana. Essa ordem é muito interessante para a gente e, lembrando, ptera significa asas. Nós podemos também observar outras ordens de insetos. Por exemplo, os cupins. Os cupins pertencem à ordem Isoptera. Iso igual ptera asa. Então, os cupins possuem, entre aspas, tá bom? 2 pares de asas iguais. Não são bem iguais, mas vamos trabalhar. Iso igual ptera asa. Então, cupim é um Isoptera, tá bom? Nós temos também uma outra ordem que a gente conhece muito bem, que é a ordem das mariposas e das borboletas, chamada ordem Lepidoptera. Ptera é asa. Então, e Lepidoptera significa asas escamosas. Quando você pega numa asa de uma borboleta ou de uma mariposa, solta uma escama, tá bom? Então, mais uma informação. Ptera asas, não importa para onde vocês vão. Ptera significa asas, tá bom? E isso vale tanto para os animais vivos como os extintos. Como exemplo, nós temos em alguns filmes um dinossauro voador. Esse dinossauro voador chama-se pterodáctilo. Ptera é asas e dáctilo é dedos. Lembra que nós fazíamos um curso antigamente, ou quem fez esse curso, chamado curso de datilografia, dáctilo, tá bom? Então, esse dinossauro pterodáctilo, ptera asas, dáctilo dedos. Então, as asas foram desenvolvidas a partir dos membros superiores, ok? Esse pterodáctilo é para a gente entender que a gente pode aprender outros nomes a partir de nomes que a gente já conhece. Bom, depois da ordem Hymenoptera, ou seja, asas membranosas, nós temos família. A família da formiga é a família Formicidae. Então, todo sufixo IDAE significa família. Todo sufixo IDAE significa família. Então, no caso das formigas, é Formicidae, ou seja, família das Formicidae. Família das formigas, Formicidae. Tá bom? Depois da família, nós temos uma classificação chamada subfamília. No caso das saúva-limão, a subfamília que pertence é Myrmicinae. Então, toda terminação, todo sufixo, o que vem antes é pré, o que vem depois é sufixo, entendeu? Então, o sufixo INAE
significa tratar-se de uma subfamília. No caso aí, subfamília Myrmicinae. Depois de subfamília, nós temos uma classificação de tribo. O que é que significa essa classificação de tribo para a gente? Tribo, no caso das formigas, todas as formigas que se classificam e que estão na tribo Atini, ou seja, sufixo INI, todas as formigas da tribo Atini são formigas cultivadoras de fungo, ou seja, elas cultivam fungo no seu formigueiro. Então, no caso da saúva-limão, trata-se de uma formiga que cultiva fungo. Daí, ela está na classificação, estar na tribo Atini. Então, INI significa tribo, tá bom? Depois da classificação de tribo, nós temos gênero, tá bom? No caso da saúva-limão, ela pertence a um gênero Atta, ou seja, nós já sabemos que todas as saúvas pertencem ao gênero Atta. E nós já vimos algumas diferenças entre saúvas e quenquém. No caso da quenquém, o gênero é Acromyrmex. No caso da saúva, o gênero é Atta. Bom, depois de gênero, nós temos espécie. A espécie da saúva-limão é Sexden. Então, nós sabemos que o gênero e a espécie fazem parte do nome, ou seja, os nomes científicos são todos binominal. Ou seja, todo nome científico tem, no mínimo, 2 nomes. Esse nome é gênero e espécie. Parece estranho para a gente, mas na verdade não é. Todos nós convivemos com pessoas e usamos esse mesmo princípio de uma classificação binominal. Por exemplo, eu tenho grandes amigos que nós estudamos juntos e eu tenho um grande amigo que o nome dele é Paulinho de Ubar. Então é um nome binominal, porque Paulo existe muitos, então a gente já segrega mais. Temos também um grande amigo, tá bom? Maurinho de Valadares, ou seja, de Governador Valadares. No meu caso, na universidade, eu tinha o nome de Moisés o Baiano. Então lembre, é comum a gente falar isso. Fulano, baiano, fulano, gaúcho, tá bom? Então, o uso do binomial é muito amplamente utilizado, tá bom? Sabiá laranjeira, canário da terra, e assim vai, ok? Bom, papagaio verdadeiro. Então, o nome binomial é comum. Depois do gênero e espécie, nós temos as subespécies. Subespécie está, de um modo geral, restrito a alguma região geográfica. Não é 100% a regra, mas podemos dizer, subespécies não convivem entre si. Então, uma subespécie está separada da outra por alguma barreira. Então, nós temos aí o gênero Atta, a espécie Sexden e a subespécie Rubropilosa. Rubropilosa, nós já conversamos sobre isso antes. Esse termo também é interessante. Rubro é vermelha, tá bom? Nós temos um famoso clube de futebol no Brasil, que quem torce para ele é um rubro-negro, tá bom? Então, no caso aqui, a formiga é rubropilosa. Rubro, vermelho, pilosa, pelo. Então, nesse caso, a espécie de saúva-limão, que é Atta sexten rubropilosa, é esse indivíduo que vocês estão vendo aqui, tá bom? Vejam bem, é uma formiga que ela é avermelhada, rubro, com pelo. Daí tratar-se da espécie Atta sexten rubropilosa. Ok? Vamos recapitular a nossa aula. A formiga, no caso a saúva-limão, é um animal do filo artrópode, tem um corpo segmentado, da classe insecta, 3 pares de patas, 2 pares de asa, tá bom? Um par de antena, ok? Da ordem Hymenoptera, ou seja, asas membranosas, da família Formicidae, ou seja, faz parte da família Formice, subfamília Myrmicinae, tribo Atini, ou seja, formigas cultivadoras de fungo,
Gênero Ata, espécie Sexen e subespécie Rubropilosa. Ok? Então, nessa aula de hoje, nós estamos vendo as classificações entre formigas cortadeiras e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá aí os nossos endereços. Bom, agora agradecer a presença de vocês, tá bom? E não esqueçam, teremos mais aulas pela frente. Se inscrevam que vocês recebem automaticamente e gratuitamente informações sobre formigas cortadeiras. Um grande abraço a todos. Obrigado.